Desconhecidos naturais. Em um dia normal na colônia Jardim Érida, eu havia terminado todas as minhas atividades. Estava tranquilo em frente ao campo de girassóis, onde costumo ficar quando preciso refletir. Mas agora venho percebendo que sempre que lá estou, alguém vem me trazendo algo novo. E é como se eu sentisse um chamado para que fosse até lá. E da última vez não foi diferente. Descobri que em nosso próprio mundo existem muitas dimensões ainda desconhecidas, com seres que interagem com a nossa realidade sem que percebamos, atuando nos elementos do nosso mundo. Já relatei em meu último livro, Acima do Céu, a respeito dos reinos elementais do fogo, da água, do ar e da terra. Também relatei sobre os elementais da vegetação no reino da sustentação. Mas existem outros irmãos em uma dimensão à parte, que lidam com o magnetismo mais puro e menos denso, que está no elemento universal. Alguns desses irmãos também agem sobre os raios que já conhecemos, como o infrassom, infravermelho, o raio X e os raios gama. Bem, vamos ao relato. Como eu dizia, estava novamente no campo de girassóis quando vi se aproximar de mim uma mulher morena clara, com os cabelos amarrados em forma de rabo de cavalo. Ela vestia uma roupa toda branca, como se fosse uma enfermeira ou algo assim. Mas bastou para que abrisse a boca, para que eu a reconhecesse imediatamente pela voz vibrante e pelo sotaque nordestino. Era minha mais nova amiga, Maria Magenta, que agora se comportava como uma das integrantes da colônia. E ela me disse o seguinte: Sadraque, meu rapaz, lembra do último caso em que nos ajudou? Apesar de não parecer, é um caso complexo. Aquela mulher a qual ajudamos na maternidade é a esposa de um político importante. E querendo ou não, a vida particular de uma pessoa interfere sim em suas decisões públicas. Por isso, espíritos ligados ao mal e às altas hierarquias negativas influenciam na vida dele sempre que podem, e também porque ele permite, tendo uma vida materialista e apenas dedicada para ele e sua pequena família. E quanto a Zuleika, a mulher que obsediava a mãezinha lá na maternidade, essa daí sofreu várias operações magnéticas e até intervenções mais invasivas nos reinos inferiores para ficar cristalizada no mesmo momento em que perdeu sua criança. Os magos negros pretendiam com isso enlouquecer também a mãezinha e prejudicar a criança, para que o político em questão ficasse frustrado e abatido, sendo assim um total apoiador do aborto. Mas a criança e a esposa dele permanecem bem com a nossa ajuda. Então, neste momento, ele permanece contra o aborto e está favorecendo as questões de saúde e educação. E quando Maria terminou de falar, eu comentei: Nossa, esse cara muda de ideia assim tão rápido? Sim, é uma pessoa muito inteligente, mas emocionalmente instável e toma muitas de suas decisões baseado em suas emoções, em seus sucessos e em seus fracassos. Grande parte das pessoas são assim e nem percebem, educando os filhos, gerindo os negócios e o casamento, de acordo com o que sentem no momento presente.
respondeu Maria Magenta com sabedoria. E sem dizer mais nada, foi comigo para fora da colônia. Então passamos a flutuar bem rápido e ela disse: "Eita, agora sim posso ser eu mesma." E depois de dar uma gargalhada gostosa, ela moldou sua aparência de acordo com a sua vontade. Seus cabelos se soltaram, a pintura e os enfeites apareceram, juntamente com a saia rodada, perfume forte e a blusinha preta que deixavam seus ombros e seu ventre à mostra. Mas percebi que aqueles enfeites não eram apenas algo de sua preferência. Ela carregava uns 7 colares mais ou menos, e em cada um deles havia um pingente. Daí me lembrei que em nosso outro passeio ela tinha assoprado em um deles e dessa vez não seria diferente. Ela segurou um pingente mais comprido que parecia ser uma pequena flautinha e assoprou uma música suave que parecia ser indígena. Daí então vieram ao nosso encontro alguns índios e um deles eu tinha o prazer de conhecer. Era o Biratã, que me cumprimentou com um aceno e um sorriso, mas não veio puxar conversa. Então entendi que o trabalho era sério e urgente. Logo depois vieram também homens negros usando apenas calças brancas e alguns colares discretos, feitos de miçangas. Quem liderava esses negros era um negro ainda mais alto que eu também conhecia. Era o amigo Sebastião, que também só me olhou de canto e sorriu. Daí então, Maria Magenta pegou um de seus colares com um pingente de raio e passou a girá-lo no pulso como uma criança faz com um bambolê. Daí ouvimos um barulho suave de ventania e lá veio, atrás de nós, um bando de elementais do ar rindo freneticamente, felizes com a possibilidade de um novo trabalho. Daí comentei com ela: "Amiga Maria, eu tenho um colar muito parecido com o seu que ganhei em uma visita que fiz ao Reino do Ar. O rei deles me deu um desses." Daí ela riu e respondeu: "Você viu como eu fiz, não é, rapaz? Então, quando estiver flutuando em uma altura boa, faça com seu colar o mesmo movimento que fiz e pense em seu amigo rei, e ele mandará uma turma. Claro, desde que precise deles para algum trabalho. Então terá que aprender muitas coisas, até que possa usar o presente de seu amigo." Escutei surpreso a resposta e disse: "O rei não me contou nada disso quando recebi o presente. Talvez eu possa usar de forma útil todos os presentes que ganhei nos reinos que visitei." "Talvez não, meu rapaz, com certeza," interrompeu Maria dizendo alegremente, enquanto ao mesmo tempo me puxava pela mão, flutuando ainda mais rápido. Então nos vimos no interior da floresta amazônica, uma floresta bem fechada por sinal. Daí Maria me instruiu dizendo: "O serviço é grande, meu rapaz, cada um fica com um pedaço. A sua parte é entrar no portal que vou abrir e encontrar o Jaime. É só isso que você precisa fazer. E como você é aquele que conta as novidades com simplicidade, assim como a gente, vai achar pelo caminho uma gente nova da qual você nunca ouviu falar. Eles te levarão até o Jaime, com certeza. Daí, meu amigo, você só precisa dizer a ele que estou com os caboclos, com os índios e com os elementais do ar. E ele saberá por ele mesmo onde ir e o que fazer. Dessa vez os magos negros não escapam." Quando ela terminou de falar, eu queria fazer mais perguntas, mas não deu tempo.
Ela encontrou uma árvore alta que já estava seca. Daí bastou que se concentrasse e tocasse na árvore para aparecer então um enorme buraco completamente escuro. Daí ela simplesmente me empurrou. Sério, caí lá dentro e rolei por algum tempo naquele breu. E quando parei, aprofundei a minha visão espiritual, mas vi apenas um corredor escuro e estreito. E por alguma razão voltei a ficar no escuro. Por mais que tentasse, não conseguia mais usar a minha visão espiritual. Então perguntei: tem alguém aí? Mas ninguém respondia. O clima passou a ficar pesado. Sentia que me observavam e que me cercavam, mas não sabia quem eram. Então senti várias mãos que me seguravam desde a cabeça até os pés. Ninguém falava, apenas eu sentia uma intuição que perguntava: amigo ou inimigo? Convidado ou invasor? E isso se repetia. De repente, meu corpo começou a formigar e percebi então que estava paralisado. Agora eu estava no escuro, sem me mover e sendo carregado, e não sabia quem estava me carregando. Daí fiquei com medo, e esse medo parecia crescer mais. Então finalmente chegamos a um lugar que parecia ser grande. Daí ouvi um chiado e eles me soltaram. Então uma tocha se acendeu no centro da sala e o lugar ficou meio iluminado. Era uma biblioteca bem grande e além das estantes com muitos livros, havia uma mesa redonda onde a tocha estava. E atrás da mesa, uma cadeira que se virou para nós. E sentado nela estava meu amigo Jaime, imponente e parecendo ter total controle da situação. Quando ele me viu, deu uma gargalhada forte e disse amigável: bem-vindo, Sadraque. Aqui é onde mais fico e trabalho. Perdoe meus trabalhadores, eles ainda não foram humanizados e se comunicam apenas por intenções. Pensamentos e palavras não são o forte deles. Pode considerá-los como sendo uma classe de elementais, mas eles não trabalham com a luz do fogo, nem com as emoções na água, nem com a concretização na terra, nem com a cura no reino da vegetação. Também não trabalham com a tempestade ou com as memórias no reino do ar. Eles manipulam as variações das energias mais sutis no elemento universal. A eletricidade, o magnetismo, a gravidade, o infrassom e o infravermelho, por exemplo, são variações grosseiras das energias mais sutis que eles manipulam através da intenção de alguém. É isso mesmo, meu rapaz. Eles usam a intenção da mente de outra pessoa, dos animais, dos espíritos, das plantas e das hierarquias angélicas para manifestarem coisas ou situações na realidade mais densa. Infelizmente, por serem discretos demais e desacostumados à luz, gostam mais da escuridão e dos reinos mais inferiores, e são vistos como negativos quando percebidos, mas são neutros. O que eles fazem ou deixam de fazer depende muito da intenção daqueles que eles rodeiam. Quando eles te cercaram, você apenas sentiu medo e queria muito me encontrar, então te trouxeram. Depois de ter escutado aquela explicação, perguntei: e eles não têm vontade própria, Jaime? Adquirem vontade própria com o tempo, meu amigo.
conforme vão convivendo com a humanidade e sendo humanizados. Mas, infelizmente, quando saem dessa dimensão e vão para a crosta, se deparam muitas vezes com pessoas isoladas em suas casas, vendo filmes violentos ou fazendo coisas negativas, como praticando abusos, brigas ou traições. Daí geralmente aprendem primeiro o lado negativo e quase sempre começam a trabalhar com os magos negros e seus subordinados. Mas alguns, desde cedo, encontram a bondade das mães que cuidam dos filhos doentes ao anoitecer, a dedicação dos médicos que cuidam dos doentes e a persistência dos que trabalham em todas as áreas do conhecimento. Alguns desses estão comigo, mas a maioria dos que estão aqui ainda não saíram dessa subdimensão e você é o primeiro ser humano que eles conhecem. Explicou ele com calma e continuou. Ah, outra coisa. Aqui é muito escuro. Por isso, quando vão para a crosta, geralmente é quando está noite, preferindo a escuridão ou a meia luz. Isso não os torna maus, apenas inadaptados às cores do dia. É por causa deles que muitas lendas foram criadas. Não tenha medo, chegue mais perto e você entenderá. Então Jaime foi me conduzindo pela mão até perto de alguns deles. Eram uns 12 mais ou menos. Tinham entre eles homens, mulheres e crianças. Os olhos eram totalmente escuros. Tinham cabelos pretos e eram iguais a nós, com exceção da ausência de cor. Pareciam ter saído de uma televisão preto e branco. Eram cinzas e estavam nus e não se importavam. Estavam todos amontoados em um canto me olhando fixamente. Daí Jaime disse: esses são os naturais ainda não humanizados que te observam com muita curiosidade e medo também. Agora vou te mostrar alguém dentre eles que já está humanizada e aprendeu muito vagando pela crosta. Daí se aproximou de mim uma mulher alta, magra, de cabelos negros e olhos completamente escuros. Mas a pele era normal, como de uma mulher muito branca. Ela usava um vestido colado, preto também. E quando se aproximou de mim, me cumprimentou com uma voz que mais parecia um cochicho ou o murmúrio de um rio. Enfim, ela disse: olá, humano, sou Ciela. Você tem medo demais. Se eu trabalhasse pelo seu medo, não seria bom. Você só quis chegar aqui. Precisa querer mais coisas para que eu possa trabalhar com você, se Jaime permitir. Então eu disse amigavelmente: prazer em te conhecer, Ciela. Eu me chamo Sadraque e percebi que deseja trabalhar comigo. Já tem alguma vontade própria, mas eu não saberia trabalhar com você. Não sei nada sobre vocês. Preciso aprender muito. Daí ela sorriu, mostrando os dentes acinzentados. Era um sorriso sinistro, mas sem a intenção de assustar. Daí me respondeu: não saber é bom. Eu não sei quase nada e tenho fome de aprender. Quem sabe tudo não tem fome de mais nada. O que vai acontecer com a gente quando aprendermos todas as coisas? Perguntou ela, me conduzindo até a filosofia sem perceber. Daí Jaime deu uma gargalhada forte, dizendo para todos eles alguma coisa em uma frequência. Daí me olhou com seus olhos de brasa e disse:
Vou te levar até a colônia Muiraquitã, pois nós aqui precisamos trabalhar, e pelo caminho te explico mais algumas coisas. Na colônia Jardim Érida ainda não posso ir, porque perdi o controle sobre minha aparência física. É minha punição, você já sabe. Daí, para deixar o clima mais descontraído, respondi: fica frio, Jaime. Lá na Muiraquitã eu acho carona para casa, provavelmente com a potiguara. Mas me diga uma coisa, esses naturais sempre estiveram aqui em nosso mundo ou não? Alguns foram trazidos de outros mundos desde o exílio de Capela, mas não todos. E sobre esse mistério não posso te responder tudo, mais por ignorância do que por proibição. As pessoas encarnadas percebem com frequência esses seres? Perguntei curioso e Jaime respondeu: sim, com muita frequência. Eles dão muitas vezes origem às lendas urbanas que vocês conhecem, porque são tidos como negativos, sem uma pesquisa maior a respeito do assunto. São temidos sem razão, pois muitas vezes são mais ignorantes que o homem. E eles podem reencarnar assim como nós? Perguntei. Então Jaime respondeu dizendo tranquilo: a todos os espíritos é dada a chance de crescerem, pois são todos filhos de um único Deus. E eles também são elementais, está lembrado? Assim como o espírito passa muito tempo no reino mineral, depois no vegetal, no animal, no elemental e no humano, com esses amigos aqui se dá o mesmo. Quando forem completamente humanizados, reencarnarão aqui ou em outros mundos. Tem um trecho, Sadraque, do Livro dos Espíritos que diz: do átomo ao arcanjo. Não se esqueça, crescer é a condição de todos. Quando Jaime terminou de falar, seus olhos cor de brasa se tornaram castanhos como os meus e percebi que ele chorava. Daí comentei: Jaime, seus olhos estão castanhos como os meus, como os de qualquer ser humano. Você está percebendo isso ou não? Daí Jaime deu um pulo, dizendo feliz: sério mesmo, verdade! Daí então plasmou um espelho e quando reparou em sua aparência, deixou o objeto de canto e me abraçando com força, girou comigo e deu pulos de alegria e se despediu dizendo: estou muito feliz, aos poucos estou progredindo, ganhando posse da minha própria forma, mas agora não tenho tempo de comemorar, tenho muito trabalho a fazer, combatendo os magos das sombras e socorrendo os que precisam. Agora vou levar os meus naturais até o Palácio do Planalto, mas antes te deixo na Muiraquitã. Foi isso mesmo que ele fez. Então, já na colônia Muiraquitã, eu disse: Jaime, esqueci de dizer que a Maria Magenta, junto com uma turma de índios e elementais do ar, estão esperando por você em algum lugar. Então Jaime me olhou e disse: já sei onde eles vão me esperar. Ela só te deu essa tarefa para testar sua competência. Fique tranquilo. Daí me deixou na praça da colônia e logo depois se transportou com seus servidores e eu fiquei lá esperando a carona da Poti, que finalmente chegou. Sadraque Valmor da Silva.